A história da antropologia dentro da Universidade do Amazonas é interessante. Quando eu entrei para fazer filosofia na UFAM, antiga UA, Universidade do Amazonas, em 1977, existia, além do departamento de filosofia, claro, o departamento, não um curso, existia o departamento de ciências sociais. Mas no departamento de ciências sociais abrigava vários cursos, como geografia, história, licenciatura curta em estudos sociais, e tinham vários professores de sociologia. Não existia curso de sociologia, não existia curso de ciências sociais. Existia somente o departamento de ciências sociais. Pois bem, em 1978, o departamento de filosofia cria o projeto de estudos e pesquisas antropológicas, chamado PEPA. Esse projeto foi criado no ano de 1978. Um grupo de professores do departamento, não só do departamento de filosofia, mas da Universidade do Amazonas, propôs realizar estudos e debates internos sobre a Amazônia e a situação dos povos indígenas que povoam essa região. Participaram dessa reunião os professores Vera Lúcia Lima, Márcio Souza, Ribamar Bessa, o padre Casimiro Baxter, Consuelo Alfaro, professor Maripiranga Monteiro, a Celda Vale da Costa, a Messi Bente de Souza, professora Regina Celestino, entre outros. A realização do curso de extensão em antropologia amazônica também apresentou uma mostra de cinema etnográfico, ou melhor dizendo, antropológico, no dia de 23 a 27 de outubro de 78, sob a coordenação da professora Celda Vale da Costa, Vera Lúcia Lima e Enedina Osana. O fato é que esse curso, né, a estimulação desse curso visava basicamente criar um curso de antropologia na Universidade do Amazonas, o que não foi possível. Aqui nós temos esse curso de extensão em antropologia amazônica, com a mostra de cinema, que foi o programa, ou seja, a proposta, o projeto da realização, que foi do dia 23 ao dia 27. E de outubro de 78. Mas o curso foi realizado, mas naquela época a ditadura não deixava abrir um curso de antropologia. Aliás, não tinha antropologia no Brasil. Existia um curso de pós-graduação em antropologia. Mas um curso de graduação em antropologia não existia. Vale ressaltar que o antropólogo é aquele que tem a formação de antropólogo e não a pós-graduação de antropologia. É a formação que faz o monge. No caso, seria o curso de antropologia para formar antropólogos. E nós nos propusemos, a UFAM se propôs fazer esse curso de antropologia, o que foi rapidamente negado. Mas, mesmo assim, foi realizado o curso, foi muito interessante, existem esse material, né? E, inclusive, aqui está o projeto do curso de extensão, né? de antropologia que visava. Veio, inclusive, participou desse curso a professora Carmen Silvia Junqueira, da PUC São Paulo. Cabe lembrar também que, naquela época, já no final desse curso de outubro de 78,
A ditadura, e o presidente de plantão era o Ernesto Geisel, tinha um projeto de emancipação dos índios. Uma canetada, assinando aquele famigerado projeto, o índio, na canetada, deixaria de ser índio para ser uma criatura, igual, um cidadão como qualquer outro nesse país. E com isso perderiam suas terras, cultura, língua e tudo mais, porque iam se tornar cidadãos brasileiros. Olha, houve uma gritaria geral em todo esse país. E o Grupo Cucuru, a UFAM, através do DCE, participou na PUC, São Paulo, daquele majestoso ato público contrário à emancipação dos índios. Foi o DCE que participou. Era, na época, o presidente do DCE, o doutor José Carlos Sardinha. Foi ele que foi nos representar. E representar a UFAM e o diretório, a UFAM não, a Universidade do Amazonas, que não era ainda UFAM, era a Universidade do Amazonas, nesse evento. Pois bem, no final desse curso de extensão de antropologia amazônica, e que visava criar o curso, já que ele foi impossível, professores e alunos que fizeram esse curso resolveram fundar o Grupo Cucuru de Apoio à Causa Indígena. Olha, eu quero dizer que foi um grupo de apoio à causa indígena muito combativo. E em razão desse projeto de emancipação dos índios, surgiram em quase todos os estados do Brasil muitas comissões pró-índio, das mais fortes foi a de São Paulo, e a ANAI, Associação Nacional de Apoio ao Índio, né? Também, mas normalmente essas comissões pró-índio e esses grupos de apoio à causa indígena estavam sempre ligados às universidades federais, onde participavam professores, técnicos administrativos dessas universidades e principalmente discentes. No meu caso, na época, eu era discente, mas participei da criação do Grupo Cucuru de Apoio à Causa Indígena, que, aliás, teve um papel importantíssimo do final da década de 70 até meados da década de 80. Foi a existência dele. Participamos de muitos eventos Brasil afora. Inclusive, a grita maior era clamando pela demarcação das terras indígenas. Que, apesar de... Eu não vou dizer que a antropologia esteja somente restrita à questão indígena, não. Mesmo no governo Figueiredo, depois do Geisel, houveram o anúncio pela NASA de uma grande queimada na floresta amazônica. E o presidente de plantão, que era o general Figueiredo, ele foi para a televisão dizer que não se tratava de um grande incêndio na Amazônia, mas a implantação de um projeto, uma fazenda, um projeto agropecuário, uma fazenda, portanto, da Volkswagen no sul do Pará. E aí nós criamos também, logo depois do Grupo Cucuru de Apoio à Causa Indígena, a AMAPAM, Associação Amazonense de Proteção do Meio Ambiente, que muitos integrantes do Cucuru fizeram também parte da AMAPAM. E dentro da UFAM ainda, creio, surgiu o movimento Alma Negra, encabeçado pelo Nestor e pela Maria do Carmo, defendendo as minorias negras do Estado, né? E surgiu também o movimento da mulher universitária. Enfim, várias entidades surgiram, mas o importante é que o Grupo Cucuru, ele nunca pôde se instalar dentro das dependências da Universidade do Amazonas porque era proibido. Então, nós normalmente nos reuníamos debaixo da batina do bispo, da arquidiocese, onde mora o bispo, na Joaquim Nabuco.
no Purão, que o bispo nos cedeu o Purão para ali desenvolvermos nossas atividades. Nos reunimos dia de sábado no Grupo Cucuru de Apoio à Causa Indígena. E, claro, nós fizemos todas as semanas do índio, fizemos várias outras manifestações, denunciando matanças de índio, como foi o caso de Massal Guarani, como foi o caso do Ângelo Cretan, lá no Rio Grande do Sul, do outro Ângelo da Bahia, e também de vários padres e freiras que foram sendo mortos pelo meio do caminho e pela luta pela dignidade e demarcação das terras indígenas. O conhecimento dessas criaturas como gente, como criaturas humanas. O interessante é que nós temos o estatuto aqui também do Grupo Cucuru de Apoio à Causa Indígena. E aqui eu tenho um relatório de um monte de atividades que nós desenvolvíamos enquanto Grupo de Apoio à Causa Indígena. A Semana pela Criação do Parque Yanomami, em área contínua, nós resolvemos apoiar a luta da CCPY, da Comissão pela Criação do Parque Yanomami, encabeçada pela fotógrafa e etnóloga Cláudia Andujá. Recebemos muito apoio da Diocese de Roraima e do bispo Dom Aldo Mogiano. Sobre questão indígena ainda, o Departamento de Filosofia, através do Projeto de Estudos e Pesquisas Antropológicas, o PEPA, publicou vários trabalhos nesse boletim chamado Maranduba. Nós criamos Maranduba. Enfim, aqui nós temos o Estatuto do Grupo Cucuru de Apoio à Causa Indígena, que foi publicado no Diário Oficial. Ajudamos na criação do jornal O Porantim. Ajudávamos a mimeografar e depois, da 7ª, 8ª ou 5ª, não me lembro bem, não recordo, edição desse jornal, ele passou a ser editado em tabloide, em forma de tabloide. Mas era difícil ter uma gráfica para rodar esse jornal. Esse jornal, pois bem, era através do Sindicato dos Gráficos, nós conseguimos rodar esse jornal, pasmem vocês, pela madrugada dentro, lá na imprensa oficial do governo do estado do Amazonas, colocávamos os jornais que ia sendo rodado dentro dos carros da gente, corríamos para debaixo da batina do bispo para compor o jornal. E depois, de manhã cedo, saíamos para vender o jornal O Porantim. Mas eu quero dizer que aqui, vários esses professores que eu lhe falei, e outros alunos, como a Regina Celestino, a Suanã, a Maria do Carmo, o Herbert, o professor Herbert Braga, a Celda, e enfim, Vera Lúcia. Bacana isso aí, porque faziam parte do Cucuru. Agora o Tom Zé, professor Antônio José, comunicação social, junto com o irmão do Márcio e do Amessi, o Deocleciano, é que se revezavam na diagramação, olha lá só, do jornal O Porantim. E os repórteres eram o professor Narciso Lobo, Conceição Derzi, que trabalharam lá no Cucuru, a Verenilde, que hoje atua como professora lá lá na corte, lá em Brasília. Não é? E, enfim. Mas ninguém era remunerado por isso, não. Nós fazíamos porque nós fazia parte do idealismo da gente, da luta nossa em defesa da causa indígena.